Fala galera, e para toda resposta uma pergunta nova surge, como a própria Catalina Sandino, atriz que interpreta a Tabitha, disse em entrevista. E quais perguntas que ficaram com o final agora da terceira temporada de From? Começando pela Tabitha, tá? Como isso vai afetar sua família a partir de agora? O Jim, ele já estava processando tudo ali quando acontece o que acontece, né? E ele teve realmente muito pouco tempo para isso antes de encontrar ali o que parece ser o fim definitivo do personagem. Julie e Ethan descobrirão a verdade, e talvez ainda mais convincente, o Victor vai descobrir. Afinal, isso significa que ele se reuniu com sua mãe todo esse tempo. Julie e Ethan são estranhamente seus meio-irmãos, e já que a sua mãe reencarnou e depois se reuniu com ele, isso finalmente vai aliviar um pouco da culpa que ele carrega sobre a morte dela e já há décadas, né? No lado mais sombrio das coisas, isso abre questões sobre dois padrões de caráter. Primeiro, o Victor disse muitas vezes que o Christopher costumava ser engraçado e fazer as pessoas rirem, mas depois que ele viu o símbolo, ele ficou obcecado e depois malvado. A Miranda ficou com tanto medo dele que escondeu o Victor e a Louise. O Jade viu o símbolo e ficou obcecado também. Será que um dia ele vai se tornar cruel? Ou resolver o mistério o salvou desse destino? Segundo, a Miranda perdeu a Louise e a Tabitha perdeu Thomas. Já que ela perdeu sua filha, né, por um sacrifício que ela não conseguiu pedir, isso lá atrás, né? Isso significa que ela foi condenada a perder um filho em cada vida. Agora a gente sabe que os monstros, eles têm vida eterna, embora uma versão amaldiçoada dela, porque sacrificaram seus próprios filhos. O Jade e a Tabitha estão presos nesse ciclo igualmente condenado porque a sua própria filha morreu, mas pouparam a forma de monstro porque não a sacrificaram de uma forma voluntária. E isso abre ainda outro conjunto de perguntas, tá? Quem realmente sabe sobre suas reencarnações além das crianças? O garoto de branco sabe quem eles costumavam ser? Os monstros sabem? O que nos leva a pergunta sobre os papéis da Tabitha e do Jade na conclusão da história. Lá no primeiro episódio da série, o Ethan estabeleceu que essa busca segue a lógica dos contos de fadas, e recentemente que a história já está escrita. Os elementos de viagem no tempo apenas aumentam isso, significando que o futuro já afetou efetivamente e selou o passado. Enquanto a Julie mostrou que pode voltar e afetar o tempo, né, tem a possibilidade de que ela feche o círculo da história fornecendo as respostas para o fim que estão lá no começo. É possível que ela seja a pessoa que conta às crianças a história que lhes dá esperança, a história de seu eventual resgate que dá início, cara, a todo esse pesadelo que se forma em ciclos. Novamente, como o Ethan diz, cara, a história já está escrita, então eles vão precisar no passado escrever tudo o que aconteceu com eles no futuro, porque na história isso já aconteceu e não pode ser mudado. Mas a Julie realmente vai ser a única a fazer isso? Ou agora, com as revelações sobre a identidade de Tabitha e o Jade, uma delas finalmente vai conseguir libertar as crianças no passado e reescrever a história? Além de Tabitha e Jade, mais perguntas sobre a cidade em si permanecem, tá? E foram criadas também. Para começar, quando tudo isso começou? Os monstros parecem ser do início dos anos 60, mas as visões de Jade de soldados da Guerra Civil e as memórias reprimidas de infância da Tabitha nas pedras mostram que ela usava roupas do final dos anos 1700. E quando se trata da pequena cidade, de maneira esperançosa, tá? Eles vão explorar o layout em comum, incluindo a placa do motel, que não tem motel. Além disso, se Tabitha e Jade voltaram várias vezes, eles são os únicos a fazerem isso. Os espectadores, cara, né, nós fomos rápidos em notar padrões repetidos. Seja a tatuagem de fuzileiros navais de Martin se alinhando com o arco do Boyd, a chegada, né, do Brian e da Kelly na segunda temporada, combinando com a dolorosa memória do Boyd de um soldado chamado Brian Kelly, as escaladas da Costa e da Abby, ou mesmo, cara, semelhanças na história da família e na jornada de autoconsciência entre o Jim e o Henry. Então, a cidade clama por esses arquétipos, né, de pessoas ou pelas mesmas almas reencarnadas repetidamente. A Sarah ouve vozes, o Eugene vê o fantasma da moça de kimono. Quem é ela, né, a propósito? E o Boyd vê e interage com o falecido padre, semelhante a como o Jade faz com o Tom. Então, como todas essas sensibilidades se encaixam e algum dos moradores da cidade ainda é um espião, o Victor ainda é um personagem muito importante, mas qual vai ser seu papel em descobrir tudo? Tem também o mistério persistente da noite em que todos morreram. Quando criança, o Victor estava se escondendo no porão naquela noite, né, porque a sua mãe estava temendo o Christopher. De manhã, todos foram mortos, né, quando ele viu. Mas o que realmente aconteceu? Além do Victor, o futuro não está claro para outros personagens importantes. Cara, o Eugene realmente sobreviveu ao que a Sarah fez para ele? E se sim, como vai ser o futuro dele? Alguma das partes envolvidas pode se recuperar totalmente do sequestro e da tortura? Enquanto isso, cara, a adesão do Eugene às instruções da Kimono abre outra possibilidade. O que teria acontecido se a Sarah tivesse matado o Ethan com sucesso?
E se o tempo estiver errado aqui e o garoto de branco, cara, realmente quis dizer Ethan, poderia significar Victor quando criança ou o próprio garoto de branco? Afinal, quem é aquele homem de terno amarelo, cara? A gente viu ele pela primeira vez sem saber em uma das pinturas da Miranda lá no porão do Henry, mas ele faz a sua estreia realmente agora nessa parte final do episódio, arrancando a garganta do Jim, provocando. A sua esposa não deveria ter cavado aquele buraco. O homem de amarelo é parente do garoto de branco ou o garoto de branco cresce para se tornar ele? Pela primeira vez a gente descobre que o garoto de branco está envelhecendo. E não é só isso, né? Ele está ficando mais malvado também. Ele não quer mais ajudar e o Victor fica triste por ele não agir mais como seu amigo. O garoto de branco poderia crescer de protetor inocente para o aparente mestre de marionetes ali do mal, né? Nosso homem de amarelo. O tempo pode ficar fora de ordem em From, mas há certos pontos fixos que precisam acontecer depois que são escritos. Então, com isso em mente, o Jim realmente fica morto ou a Julie encontra uma maneira de salvar ele? E falando em Julie, quando e de onde ela viajou de volta no tempo? O que arranhou seu rosto? Finalmente, ainda restam perguntas sobre os monstros e a natureza das pequenas pistas da cidade. Já que a gente sabe que os monstros, né, foram criados depois que sacrificaram seus filhos pela imortalidade, isso acabou sendo uma espécie de acordo que representa o quê? Tenha cuidado com o que deseja. Eles tecnicamente estão vivendo para sempre, mas presos nessa forma de monstros. Eles podem morrer? A gente viu, né, o sorriso ser morto, mas ele agora renasceu. Existe uma parte de cláusula de ressurreição que protege os monstros? Ou esta é outra instância, cara, em que o tempo está fora de ordem? Nesse caso, a Fátima ressuscitou, né, trouxe o sorriso de volta, ou este foi seu primeiro nascimento e sua linha do tempo agora vai começar a realmente entrar no formato de círculo também. Embora o mistério dos números das garrafas, tá, pode ter sido resolvido, outro conjunto de números ainda persiste na série, tá? 4, 7 e 11. A Tilly menciona ter 4 filhos e 7 netos. Quando Jade vê as crianças sacrificadas nas pedras, há 7 delas. Os monstros usaram a frequência de rádio 47 para provocar a cidade. Muitos dos nomes dos personagens principais se encaixam na fórmula. Jade tem 4 letras, Miranda e Tabitha tem 7. Christopher, Boyd, né, Jim, cara, e até mesmo, cara, o Homem de Amarelo tem 11 letras. Existe algum significado para esses padrões numéricos? Sem surpresa, com as respostas no final vieram ainda mais perguntas, mas essa é a natureza de uma série de mistério. Ele tem que manter você sempre na dúvida. Com mais histórias para contar na 4ª temporada, cara, é óbvio que as teorias elas vão continuar. Então, galera, o que vocês acham que vai acontecer nessa 4ª temporada de From? Que outras perguntas também têm que ser colocadas aqui? Coloquem embaixo nos comentários. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. E lembrando que tem a nossa live de veredito. No domingo, eu e o grande Gabriel Minato do Hackers Family estaremos junto com todos vocês para falar de episódio a episódio da nossa grande nota para essa temporada 3ª de From. Take 04, viva o sonho aqui!